trabalhar sobre mudança na prática hoje. Hoje é o título da mensagem, última mensagem, mudança na prática. O primeiro, lembrando, para você que está aí, o primeiro nós falamos sobre esvazie sua mala, o segundo nós falamos sobre os desconfortos da mudança, o terceiro nós falamos sobre os inimigos da mudança, e agora vamos falar mudança na prática. Então pega o papel e caneta aí que vai ser bênção. Efésios 4, ao versículo 17, a gente vai ler alguns versículos aqui, tá bom? Correu lá, pegou? Aí, aqui eu já achei. Ok? Efésios 4, 17, que eu leio? Eu vou estar lendo aqui nessa versão, mas eu vou te pedir para ler uns outros versículos, tá bom? Vamos lá? Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Versículo 18, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a uma depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Agora, lê o 22, só para frisar aí, para frisar esse versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Ok? Então, lembra dessa palavra, despir, ok? Despir, ok? Então, continuando, versículo 23, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Versículo 25, lê o 25 para mim para frisar para eles aí. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ok? Agora vai começar a falar na prática, né? Sobre o revestir. Não, então, despir. Agora, revestir. Versículo 26, ok? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos para que tenha ou que repartir com quem estiver necessitado. Aí a partir vai continuar, né? Vai continuar vamos ler até o final? Tá finalizando aqui. Se você quiser finalizar. O 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ok, então essa passagem aqui, querido, Paulo ele vai nos trazer uma nova maneira de viver. O procedimento, se você vai ler aí o subtítulo, alguns vai ser diferente, mas o subtítulo vai dizer o procedimento do Filho da Luz, ou a nova maneira de viver do cristão. E no versículo 22 ele vai dizer sobre o despir, e no versículo 23 ele vai falar sobre revestir, ou seja, nós estamos falando sobre mudança. Então, assim, no processo de mudança que Paulo vai trazendo, não adianta só se despir. Então, por exemplo, vou dar algo prático para vocês. O jovem chega perto de mim e fala: pastor, eu parei de mentir. Eu sempre gosto de usar essa passagem para dizer, não basta simplesmente parar de mentir. Porque basta um processo, algo que dificulta isso, ou que vai fazer a prova com que realmente ele parou de mentir, ele vai voltar a mentir. Porque ele não revestiu, né, de um novo procedimento de vida. Então não é simplesmente quando a gente fala sobre mudança e essa passagem vem bem a calhar com aquilo que a gente quer falar, né? Então, nós falamos alguns sábados sobre o despir, né? O que tirar da mala, como no primeiro. Agora nós vamos falar para você sobre a questão do revestimento, né? Alguns princípios bíblicos. O que podemos fazer para agora acrescentar em nossas vidas para que haja uma mudança?
né? Então hoje você vai colocar, no primeiro você tirou da mala, né? Agora você vai acrescentar na sua vida para que haja uma mudança, tá bom? Então assim, com essa passagem a gente vai partir para alguns princípios práticos, né? Para alguns princípios práticos, eu e minha esposa vamos estar trabalhando alguns princípios com vocês aqui. Tá bom? Então, tá aí com papel e caneta na mão. Né? Gente, anota isso. Tudo bem que a gente tá dando molezinha pra vocês, tá deixando gravado, tá lá no YouTube, mas anota que é mais fácil gravar. Sim. Então, lembrando, não esqueçam dessa passagem, ok? Despir e revestir, ok? Então, vamos falar. Hoje a gente vai estar colocando esses pontos pontos aqui pra você. Você quer começar falando o primeiro ponto, então? Ou você quer que eu coloque? Essa aqui da questão da comunhão? Não, eu posso. Deixa eu começar o primeiro aqui, tá bom? Aí você fala aí, o primeiro, então, ponto. Vai parecer meio clichê você vai falar assim, né? Não faz sentido. Mas o primeiro ponto é começar. Verdade. Você quer mudança, né? Tem gente que passa pelo processo, é que a gente falou, mas ele não quer começar. Parece clichê, mas não é. Tem gente que ele passa por curso intensivo, faculdade, mas ele não coloca em prática. A minha esposa já fez, eu também fiz faculdade também. A gente sabe como que é isso. Tem gente que não avança, não traz mudança, porque ele não coloca em prática os anos ou o tempo de ministração que ele ouviu. Né? Verdade. Não adianta, a gente só tá dentro da igreja, ano após ano, culto após culto, né? Lendo Bíblia, assistindo pregação, coisas do tipo. Você está assistindo essa série, mas você não coloca em prática em nada daquilo que está sendo abordado. Então, assim, toda mudança sem a prática, sem o início, sem o começo, ela não acontece. Ela simplesmente não acontece. Não há como gerar mudança se você não der o primeiro passo. Isso em tudo. Tem gente que fala assim, pastor, eu quero ler mais a Bíblia. Aí eu pergunto, você está lendo a Bíblia? Ela fala, não. Então, não tem mudança, não tem como você se tornar uma pessoa mais espiritual, né? Uma pessoa mais dedicada à palavra de Deus, de conhecimento da palavra de Deus, se não há começo. Então, assim, para começar, comece. Tem que começar. Comece, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a pergunta que a gente quer fazer para você, talvez já começou? E aí, já começou? Já começou a colocar em prática. Então, se você já começou, fantástico, a gente já pode partir para um próximo ponto. A gente pode até colocar um exercício prático, né? Já que é mudança na prática. Pensa aí agora, rapidinho, 30 segundos, um comportamento que você quer mudar, um hábito que você quer mudar. Algo que você sabe, poxa, eu quero mudar, eu quero melhorar tal coisa. Então, o que você precisa começar a fazer para que essa mudança aconteça? Muito bom. Então, isso já fica como um exercício. Eu quero acordar mais cedo. Então, comece a acordar mais cedo. Coloque o despertador e comece. Né? E tantos outros exemplos que poderiam ser citados. Sim. Só para, rapidinho, uma pessoa quer ser, por exemplo, o jovem, é um culto de jovens tá aqui, todo mundo tá aqui é jovem, glória. Aleluia. Tem gente aí de 60, 70, 80 anos, tá lá, são jovens também. Mas o jovem, pastor, eu quero me tornar próspero financeiramente. Mas aí, todo final de semana é R$200 em lanche, em roupa, aí não começou. Ele quer mudança de um novo hábito financeiro, mas ele não começa guardando os 10 centavos, não começa guardando os R$50 que era para ter guardado, mas comeu com o McDonald's. Aí depois vai lá, o diabo tem se levantado. Mas então, esse é o primeiro que a gente quer abordar. Sim, estude sobre finanças, Sim. Aquilo que você quer aprimorar e quer melhorar, você precisa ter conhecimento sobre isso. Então, toda mudança gera a prática e mais conhecimento, né? Sim. Então, o segundo ponto que a gente quer abordar com vocês hoje é na prática. Hoje você, então você vai ter que colocar coisas na mochila. Lembra da mochila lá? Tirou e agora você coloca isso na sua vida. Então, coloque isso na prática. Comece na prática, isso é o primeiro. O segundo coloca na mochila aí a comunhão, o congregar, ok? Eu costumo dizer que Deus, muitas das vezes, usa situações. Mas muitas das vezes também Deus usa pessoas para curar pessoas, pessoas para moldar pessoas e para gerar mudança. Então esse é algo que você tem que colocar na mala. A pergunta que também nós queremos fazer. Você está em comunhão? Quando eu falo comunhão, querido, é com os irmãos.
né? Com amigos, né, que são exemplos, sim, pessoas que são referências positivas. Sim, pessoas que vai acrescentar na sua vida, pessoas que você vai andar lado a lado, e quando você estiver errado, ela vai falar assim, ó, você tá errado, você precisa, sim, é esse caminho aqui. Então, assim, não há mudança, né? E agora em prática, se você não tem comunhão, se você não congrega, né? Se você não faz parte de um corpo de Cristo Jesus. Quando se insiste em andar sozinho, um dos riscos você vai continuar falhando e você não tem como prestar contas a ninguém. Sim. Né? Então, isso não te motiva a ter um hábito, uma mudança, um comportamento diferente, né? Outra coisa quando você tem amigos, irmãos em Cristo, família mesmo, pessoas que são positivas e entende a importância disso que você precisa mudar, são pessoas que vão te confrontar, mas são pessoas que vão te confrontar em amor, e esse confronto é extremamente importante para que você realmente se sinta incomodado, saia da zona, sim, de conforto e realmente mude, né? Então, o casal, a gente brinca que quando a gente se casa, a gente vai forjando um ao outro e o casamento vai se tornando melhor à medida que esses confrontos, né? Eu não estou falando de brigas e discussões, sim, mas confrontar, olha, isso não me deixa feliz, esse seu, sim, comportamento não me agrada. E quando isso é tratado em amor, quando é falado em amor, as pessoas realmente têm uma tendência maior a querer mudar aquilo para agradar o outro. E isso é importante também, né? Porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunhão, em irmandade. Então isso serve para as pessoas que estão em Cristo Jesus, que estão dentro da igreja, pessoas que não estão dentro da igreja, mas a mudança é importante e acontece quando você está em comunhão com, sim, outras pessoas. Você não é uma ilha, né? Você não é uma ilha. Então, nem deve ser. E nem deve ser uma ilha. Então, assim, coloca isso agora na prática agora, né? Eu costumo espelhar e querer caminhar com pessoas, falar assim, se eu quero mudança em tal área, mano, eu vou olhar para aquela pessoa. Eu quero caminhar com aquela pessoa, porque eu sei que ela vai me direcionar, vai me instruir. Então, assim, tem pessoas que querem mudança, mas querem viver lá na sua ilha, né? Elas derrubam as pontes, que eu falo ponte da comunhão, né? Porque elas querem viver uma vida sozinho. E isso é totalmente fracasso em relação à mudança. Tá bom? Vamos partir pro próximo pontão? Com certeza. Bora lá? Então, esse é o segundo ponto. A gente vai começar a falar agora de algo que você deve... Aqueles que são cristãos já cresceram ouvindo sobre isso. Mas é como eu falei no início, não é sobre ouvir, agora é sobre colocar em prática. Tá bom? Então, assim, hoje eu quero falar também, esse ponto que você deve acrescentar na sua mochila, é sobre o seu devocional. O seu tempo com Deus. Parece, nossa, é muito simples que você está falando. Sim, é muito simples, mas muitos não fazem, muitos não cumprem. É muito simples, mas muitos não vivem uma vida de devocional. É muito simples, mas não lê. Né? Tem gente que fala assim, eu já cansei de ouvir falar sobre devocional, mas a pergunta sempre que eu faço para os jovens aqui entra de novo, né? Já começou a fazer esse devocional? Aí a pessoa, não. Então, tipo, tem um pregador americano que ele sempre falava o seguinte, ele sempre repetia a mensagem dele e chegou, os irmãos começaram a ficar bravos com ele. Por que você está repetindo? Ele falou assim, né? Enquanto vocês não colocarem em prática aquilo que eu tenho ensinado para vocês, eu vou repetir essa mensagem. Então é sobre essa questão da vida com Deus. Não há mudança. Isso aí eu falo agora de experiência pessoal, de ministério, de vida, até em questão de casal. Não há mudança se não tem devocional, tempo com Deus. Né? Depois a gente vai, nesse devocional, nessa vida com Deus, a gente vai falar sobre outros princípios bíblicos, né? Sim, porque na realidade o devocional é você ter um relacionamento com a pessoa de Cristo. Sim. Né? Se você não tem um relacionamento com Ele, como que você vai saber, né? Ele que sonda o seu coração, o Espírito Santo que sonda o seu coração, como vai apontar aquilo que precisa de mudança, aquilo que vai tornar você mais parecido com Ele, né? E aí, vai falar sobre os princípios agora? Sim, vamos falar. Então, nessa parte do devocional, querido, você não pode deixar, né? Eu vou dar dicas sobre esse tempo devocional. Leitura bíblica. Não há mudança sem ler a Bíblia. E eu falo o seguinte, quando você lê a Bíblia, querido, você não pega só a questão espiritual,
Mas a maioria das pessoas que leem a Bíblia são pessoas totalmente, elas conseguem... na Bíblia você consegue achar princípios para tudo na sua vida. Com certeza. Empresarial, jovem que está aqui, relacionamentos, você consegue, é um norte na sua vida. Não há mudança se não há leitura bíblica. Sim. Né? Se você não ler a sua Bíblia, se você não ama a sua Bíblia. E a Bíblia ela é recheada de princípios. O que são princípios? Imagina como se fosse uma bússola. É o que vai te dar a direção para agir de forma correta. Porque muitas vezes nós temos o hábito de querer abrir a Bíblia e achar na Bíblia algo que ampare a nossa conduta. Sim. Né? Algo que dê base, eu não quero perdoar essa pessoa, então vou procurar um versículo bíblico que dê base para eu não perdoar. Que bom que você não vai achar. Sim. Mas na realidade nós não temos que ler a Bíblia procurando algo que Deus nos conforte o coração para continuarmos da mesma forma. Nós temos que moldar o nosso coração, moldar a nossa vida de acordo com o que a palavra está dizendo. Então, se você quer mudança, você precisa cumprir princípios. Não basta você ler a Bíblia, né, como um ritual. Sim. É o que às vezes as pessoas se confundem sobre o devocional. Ah, mas eu faço devocional todo dia. A questão é como você faz. Se você está fazendo um devocional que é tirar tempo com Deus. Hoje eu vou tirar um tempo para ler um capítulo. Mas você lê esse capítulo, você não medita sobre ele, você não coloca a sua vida como um espelho sobre o que esse capítulo está dizendo, isso não vai gerar transformação nenhuma. Sim. Né? E vai ser aquilo, você vai ter lido algo, mas não vai fazer mudança dentro de você. Sim. E entra aquela questão, o versículo-chave hoje foi em Efésios capítulo 4, né? Nós estamos falando sobre despir e revestir, né? Então entra sobre essa questão, né? Da leitura bíblica. Lê a Bíblia, se despiu, nossa, eu preciso perdoar. A Bíblia está dizendo para perdoar, então, despir disso, despir da mentira. Mas agora você precisa revestir, é o que a Bíblia também fala, né? Então a Bíblia fala sobre a questão do perdão, então eu preciso me vestir. Aquele que fala, a Bíblia fala sobre mentira, ok? Eu entendi, eu preciso despir. Mas agora é o que você precisa revestir e falar a verdade. Entra muito essa questão de colocar em prática os princípios. O que distingue. Eita. Até sai línguas aqui, ó. Ô, glória! O que distingue, né, uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus, eu falo vitoriosa, não simplesmente bens materiais, tá? Uma pessoa que tenha alcançado novos níveis, altos níveis em relação a uma vida. Você vê na pessoa, você sente isso da pessoa. É uma pessoa que pratica. É verdade. Né? É uma pessoa que coloca em prática, não seja somente ouvinte, é o que a palavra de Deus não diz, mas praticantes da palavra de Deus, tá bom? Eu lembrei de um versículo que nós lemos ontem. Sim. No capítulo 5 de Hebreus, que fala exatamente isso. Sim. Vai falando aí. Enquanto ela vai achando aí, eu vou finalizando essa parte da leitura bíblica, tá? Querido, hoje nós temos a oportunidade, nós temos Bíblia no celular, diversas versões, certo? Nós temos diversas versões. Nós temos Bíblia física, então, hoje em dia está mais barato, antigamente era difícil ter uma Bíblia, era mais cara, hoje em dia não, Bíblia de estudo. Gente, possibilidade de Bíblia assim à vontade, então não é falta de ter, nós temos a oportunidade. Então sim, aproveite. Para gerar uma mudança, você precisa amar a Bíblia, não só amar, praticar o que aqui ela está e colocar como verdade em sua vida. Achou? Sim, achei. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele fala assim, ele faz um paralelo sobre crianças e adultos, ou seja, pessoas que praticam e pessoas que não praticam a palavra de Deus. Então no 13 ele fala, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então isso está em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Então assim, sai do leitinho, para de ser criança, eu quero mudar, fica chorando, igual criança birrenta, mas
começa a amadurecer. Sim. E a forma de amadurecer é colocando em prática, para que você se torne apto a discernir o que é bom, o que é ruim, tanto para a sua vida como no mundo. Vou dar uma dica aqui também sobre essa questão da leitura bíblica, aí vai valer para os outros que a gente vai falar. Cai muito, o jovem, né? O jovem cai muito nisso. Pastor, eu não sinto quando eu leio a Bíblia. Eu queria um arrepio, né? Tá lendo a Bíblia, cai um raio. Opa, Deus falou comigo. Não, querido. Né? E na verdade, princípios bíblicos geralmente é aquilo, é uma caminhada, né? Sim. Quanto mais você toma, quanto mais você come, você vai se crescendo e vai fortificando. Aí chega um momento que você tá comendo picanha, coisa boa e forte, fala assim, daqui a pouco você tá lendo Hebreus, daqui a pouco você tá lendo Apocalipse, você fala, nossa, eu comecei com os evangelhos, né? Então não é sobre sentir, porque assim, cai muito sobre isso, né? Eu comecei a ler Apocalipse ou Crônicas ali, vai lendo ali. Números e vai indo. Nossa, eu não senti nada, então parei, né? Não entendi nada. Não entendi nada, então parei. Os outros pensam que é uma varinha de mágica, né? Comecei a ler, eu vou ter várias revelações do manto e vai ser glória. Não é. Mudança não é assim. Crescimento espiritual não é assim. A partir do momento que você, come mais da Bíblia, come Mateus, vai comer os evangelhos. Eu falando assim, alimentar, tá? Alimentar. Aí corta a minha mensagem aí, fala que eu tenho que comer a Bíblia aí, me coloca aí. Então, alimentar-se da Bíblia. Então, assim, não caia nessa armadilha do diabo. Isso. O diabo é muito sobre sentir, né? Então, essa dica que eu tô dando, na verdade a gente vê muitas coisas sobre isso na Bíblia, né? Então, assim, perseverança. Né? Começou a ler, vai até o fim. Leia os nomes mesmo e pronto. É um nome chato, você não tá entendendo nada, mas persevera, continua, uma hora vai fazer sentido pra você. E a questão do nome, é até bom que dá pra colocar o nome do seu filho, nome bíblico. Talvez não. Mas, gente, brincadeiras à parte, é isso. A palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entra muito a questão da perseverança, né? E tudo que está escrito nela faz sentido. Talvez não faça sentido aquele recorte, aquela parte isolada que você está lendo. Mas no momento em que você leu, memorizou, ou pelo menos tentou memorizar, em outros momentos que você começar a ler a Bíblia, nossa, eu já vi esse nome. Nossa, eu já vi essa cidade que mencionou. Nossa, eu já vi... a tribo de Israel tinha tudo isso de pessoas. Agora eu entendi por que esses números. Então é muito importante você perseverar na leitura bíblica para que você tenha uma compreensão completa. E fica algo extremamente importante aí para vocês. Quando você lê a Bíblia no todo, é muito mais difícil de você ser enganado. Sim. Porque atualmente nós sabemos que, infelizmente, a palavra diz já isso, que viriam muitos falsos mestres, falsos profetas, e que enganariam a muitos. Então a gente percebe tanta coisa acontecendo no meio do povo de Deus, né? Tantas pessoas trazendo palavras totalmente contrárias àquilo que Deus realmente nos ensina. Mas por quê? Porque não conhece aqui a Bíblia, conhece trechos isolados e são manipuladas. E aquilo, conhecereis a verdade vos libertará. Né? O pessoal da educação, né, do mundo secular, ele vai dizer que o que falta para muitas pessoas é a educação, porque a educação também vai libertar as pessoas, vai trazer o entendimento, informação vai trazer entendimento. Então muitas pessoas elas não mudam porque não tem informação. Trazendo para o mundo espiritual, o que a Bíblia nos diz, a verdade vos liberta, não há como mudar se você não aprende sobre a verdade. Qualquer outras mentiras vai fazer com que você permaneça no erro. Agora, quando você, se alimenta da verdade, meu querido, é muito difícil o inimigo te trapacear. Muito difícil o inimigo te trapacear. Então, assim, alimente dessa palavra de Deus. Nós estamos frisando muito sobre a Bíblia, porque, assim, de todos os princípios que a gente falou nas outras lives, talvez hoje é prática, então você precisa aprender que sem Bíblia, sem vida devocional, não há mudança e não há pastor, bruxo, sei lá o que for, que vai fazer varinha mágica para você mudar. Não tem como, eu não posso chegar assim, Amanda. Colocar a mão na cabeça da Amanda, muda, não vai mudar, eu não sou mágico.
né? A Bíblia não é um livro de mágica, a Bíblia é um livro de princípios que precisa ser cumprido. Sim. Então, assim, por isso que nós estamos frisando muito nessa questão da Bíblia, né? Então, assim, pegue tudo isso que a gente tem feito e essas coisas que a gente está falando, eu faço um desafio para você. Se pega tudo que a gente está falando, e a gente está falando agora de devocional, vida com Deus, palavra, se você cumprir tudo isso e realmente comer tudo isso, é quase impossível não ter mudança. Se você fizer tudo isso, eu faço um desafio. Mas tô falando fazer, mas fazer mesmo, né? Igual a Amanda falou, fazer só por fazer. Sim. Tá bom? Porque eu mudei, né? A Amanda mudou, tantas outras pessoas mudaram, e estão mudando, né? Vamos partir para a próxima, senão não vai dar tempo? Entrando nessa questão do devocional também, da vida com Deus, o tempo com Deus, eu gostaria de falar sobre oração, né? Não há mudança sem oração, não há mudança se a gente não entrar no tete a tete com Deus, no relacionamento com Deus, não há mudança. Sim. Né? E assim, a oração, querida, ela é fundamental, porque eu creio que a oração eu me expressando, eu conversando com Deus, falando daquilo. Imagine eu com a Amanda, 2 anos e pouco de casado? 2 anos e pouco de casado, não vou falar os meses não para não me errar, né? Imagine eu sem se relacionar com a Amanda, sem falar com ela. A oração é uma forma de relacionamento com Deus. Imagine. Que triste isso, não teria relacionamento. Sem oração não tem relacionamento. E sem relacionamento não há mudança, não há transformação. Exatamente. Então, assim, mas eu tento orar, mas parece que não passa do teto. Entra a questão do... Volta a frisar aquilo que o Beto já falou. Não é uma questão de sentimento, né? Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Aonde você estiver. Gente, é dentro do banheiro mesmo, é na cozinha, é no quarto, é no ônibus, é trabalhando. Deus está ali, Ele te vê, Ele te observa, Ele te ouve a todo tempo, a todo momento. E, lógico, é importante você tirar um tempo, um local, um espaço realmente para meditar, para refletir sobre Deus e falar com Ele, abrindo o seu coração, sendo plenamente sincero e sinceras, né? Então, assim... quando você está ali diante de Deus, talvez venha no seu coração, eu não estou falando com ninguém. Sim. Eu estou aqui sozinha, eu estou aqui sozinho, Deus nunca me ouve. A gente ouve muito isso dos jovens, né? Sim. Eu oro, mas Deus não me escuta. Ele não responde, né? Porque é aquela questão também, quer que venha uma voz, um trovão lá de cima, eu estou te escutando, meu filho, pode falar comigo, né? É aquela imagem de filme que a gente tem. Exatamente. E que bom que Deus não ouve ao pé da letra todas as nossas orações. Dá bem. Porque, de fato, tem alguns momentos que a gente está emocionado, ou que a gente está com raiva, ou que a gente está triste. A gente fala tanta besteira para Deus, não é verdade? Sim. E se nas orações Deus ouvisse o que nós falamos e respondesse como nós pedimos, eu acho que o caos já estava completo na terra, né? Mas Ele ouve e Ele tem o tempo determinado para responder a sua oração. Ele tem a forma dele de responder a sua oração e de promover a mudança que você procura. Sim. Às vezes você quer mudar a sua vida de uma determinada forma, quando Deus sabe que o melhor para você é que seja mudado sim, mas de uma outra maneira. Sim. Só que se você não tem esse relacionamento, se você não conhece o teu Pai Celestial, você não vai entender a forma como Ele age. É por isso que precisa estar andando junto, essa questão da palavra e da oração. Porque aí você vai compreender as formas como Jesus vai transformar a sua vida. E eu sempre costumo dizer também que a oração, ela muda. Ou ela muda você, ou ela muda a situação. Mas muitas vezes nós queremos que mude a situação, né? Ou aquilo que a gente está orando tanto. Mas a gente não quer que a oração muda a gente, né? Então, assim, a oração, ela sempre muda. Ou ela muda você, em alguma área da sua vida, Ele vai trabalhar em você, vai gerar mudança, ou ela vai mudar aquela situação. Claro que estiver da vontade de Deus, tá bom? Então, assim, né? No caso de muitos pregadores para casais falam assim, né? Que a esposa entra no quarto de oração e fala: Deus muda o meu marido, Deus muda o meu marido, Deus muda o meu marido. E o marido continua da mesma maneira. Quando na realidade o que Deus está querendo fazer é mudar o coração da esposa. Sim. E vice-versa, o pai para o filho para o pai, e tantos outros relacionamentos e tantas outras situações.
Então, muitas vezes, quando nós colocamos diante de Deus aquilo que nós vemos que precisa de mudança, Ele vai responder. Creia, Ele vai responder. Ele tem o tempo, Ele tem a forma, Ele tem as maneiras de responder. E como o Beto falou, Ele pode não responder, não pode mudar a situação, mas Ele com certeza vai mudar você e vai fazer você compreender de uma forma muito melhor. Então vamos, já está terminando. Avançar, né? Vamos avançar. Então O tempo também está terminando. Está terminando, é verdade. Então, esse é o último ponto, ok? Esse é o último ponto, que é também fundamental. Não, tem 2 ainda. Oi? Ah, não, verdade. Agora também entra na parte de vida com Deus também, é a parte da consagração, o jejum. Querido, não é fácil isso. Não é fácil a questão do jejuar, né? De você se abster de alimentos, né? Que é o princípio da questão do jejum, né? Não é fácil esse tempo. Principalmente porque o ser humano parece que nasceu para comer. Cara, quando nasceu para comer? Nasceu para comer. Como assim? Mas, então é muito difícil. Entra essa parte da questão da abstenção de alimentos e é complicado. Mas isso, a humilhação. Mas eu costumo dizer, comece aos poucos fazendo essa disciplina. Não tente tem gente que nunca jejuou na vida e quer fazer 24 horas de jejum. Você vai morrer. Isso aí é imprudência. Você tem que ir começando aos poucos. Começa fazendo 1 hora, 1h30, vai aumentando. Vai chegar um momento que você vai conseguir fazer 24 horas de jejum, né? E uma questão. Quem aí não sabe o que é a prática da consagração, a prática do jejum, coloca aí nos comentários se vocês querem que a gente grave algum vídeo com orientações falando, explicando melhor o que é a prática do jejum, porque tem gente que acha que jejum é passar fome. Sim. É simplesmente né, ficar com fome ou tirar algo. Não, é uma disciplina espiritual. Se é espiritual, não é simplesmente ficar sem comer. Tem algo a mais do que isso, mas o tempo não nos deixa falar muito sobre isso. Mas se você quiser, depois a gente pode mandar para você. Isso. Tá Então, se você tem dúvidas a respeito de como praticar o jejum, né, e qual é os impactos dessa disciplina espiritual na sua vida, que é fantástico, poderoso, milagroso, coloca aí nos comentários. Fala mais sobre jejum, grava um vídeo sobre jejum, comenta aí. Né, que a gente com certeza volta e compartilha mais aprofundado isso com vocês, porque o tempo não nos permite. Tá bom? Então, jejum, vida com Deus, consagração, é importante. Coloca na sua mochila aí da mudança. Tá bom? E agora, é importantíssimo também e é algo que me gerou bastante mudança. Quando eu entendi, que eu precisava fazer isso, isso eu acho que foi o segundo divisor de água. Quando eu entendi que eu tô aqui para fazer isso, servir o reino de Deus. Sabe por que eu servir, querido? Ele muitas vezes a gente, principalmente quando entra a questão também do sentir. Quando eu comecei, eu queria às vezes assim, de fazer algo e as pessoas me elogiarem. Só que eu não percebia que eu estava crescendo, crescendo espiritualmente a partir do momento que eu servia, mas eu queria ver algo externo, sabe? Eu queria que os irmãozinhos chegassem perto de mim e falassem: ô irmão, parabéns aí, porque você está limpando o banheiro da igreja, né? Mas não, quando eu estava ali servindo, eu estava me humilhando, não só humilhando, eu estava me colocando à disposição do reino. Servir com o irmão, querido, é benção, porque nem sempre ele vai estar ligado junto com você, no mesmo nível do que você, ou não só questão do mesmo nível, mas talvez vai ser um irmãozinho que vai testar você. Então você vai para a obra com o irmão vai fazer. Tinha um irmão que estava junto comigo no campo missionário há um tempo atrás. Ele era nós servíamos junto, mas ele era minha lixa. Ele era minha lixa. Nós servíamos junto, mas dava atrito. Nossa, dava atrito. Mas ele me forjou muito. Hoje eu olho, naquele tempo eu não queria estar perto dele, mas hoje eu olho, não, obrigado, porque hoje você me lixou. Então tem essa questão de você ser trabalhado quando você serve junto um ao outro. Deus trabalha em você, Deus quebra o orgulho quando você está servindo, né? Então assim, pode falar um pouquinho também sobre a questão do orgulho? A questão... do orgulho não, do servir. Não, eu acho que a importância de servir ao reino, né, colocando em prática todas essas outras coisas que a gente falou,
na questão de mudança é que, de fato, você se torna mais humilde no seu procedimento, né? Como o Beto falou, você muitas vezes vai estar se relacionando com outras pessoas que vai ser um desafio para o seu caráter, né? Então, se você é muito nervosinho, quando você está servindo o reino, você vai ter que ser um pouco mais paciente, né? Se você é muito egoísta, quando você está servindo o reino, você vai se tornar uma pessoa mais doadora, mais altruísta, né? Se a questão do que você precisa mudar, você é muito murmurador, e aí você começa a servir o reino e você vai tendo contato com pessoas que têm muito menos que você, e você fala, nossa, como essa pessoa é feliz com tão pouco, e eu sou tão murmurador com muito. Então você começa a mudar e o seu espírito começa a ser mais grato, né? E, enfim, há tantas mudanças dentro de nós e fora de nós que acontece quando a gente serve o reino. A questão também de ser confrontado, né? Quando você, por exemplo, o jovem que tem uma conduta promíscua, vício na pornografia, uso de substâncias, de álcool, enfim, né? Furtos, mentira, tantos outros comportamentos que a gente pode citar aí. Quando você começa a servir o reino, você começa a prestar contas, você começa a se relacionar com pessoas e também ser visto por pessoas. Então, querendo ou não, você tem uma preocupação maior em como você vai ser visto, né? Então, assim, eu não quero ser um modelo negativo, eu não quero que as pessoas me vejam de uma forma ruim. Então, eu vou parar de fazer essa prática, né, para não dar um mau exemplo, para não envergonhar o reino de Deus. Então, servir a Deus vai te promovendo muitas mudanças positivas dessa forma. Sim. A palavra de Deus nos diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Então, quando a gente se doa, eu e a Amanda tem vivido isso. Quando mais a gente se doa, não é uma barganha com Deus. Deus não trabalha na base da barganha. Você faz, você recebe. Não. Mas Deus ele ama abençoar pessoas. E a gente tem experimentado isso na prática. É verdade. Né? Até em tempo como esse que nós estamos vivendo, onde está muita gente aí, preocupado com tantas coisas. Deus tem prosperado, tem gerado uma mudança, né, na nossa mente, na questão também. Porque assim, quanto mais, Amanda, é sobre a questão de ser generoso, a liberalidade, é dar. É melhor dar do que receber. E quando nós estamos fazendo isso, parece assim, a gente coloca vem dois. Repetindo, não é barganha com Deus, porque barganha com Deus não funciona, mas Ele nos abençoa, porque Ele começa a trabalhar em nós e trazer um caráter dele dentro de nós, porque assim nós começamos a agir, mudar a nossa ideia, mudar o nosso pensamento sobre a questão de abençoar a vida. É tudo relacionado à questão de frutos, né? E frutos espirituais também funcionam assim. Quando você compra uma laranja, você usufrui do sabor daquela laranja, mas ela vem com inúmeras sementes. Então, além de você poder usufruir, você também consegue semear, vamos dizer assim. Então, no reino de Deus, quando você serve, né, além de você ser abençoado, Deus te permite gerar muitas outras sementes na vida das outras pessoas. E à medida que você semeia, quanto mais você semeia, mais fruto você recebe, e assim por diante. Então ninguém vence a Deus no dar, né? No ser generoso. E Ele coloca essa generosidade dentro do nosso coração, e quando a gente age por esse princípio, a mudança que acontece é a gente prosperar. Então, tudo isso que a gente falou, querida, são alguns princípios. Eu leio para você hoje para frisar em Efésios 4, a partir do 17, sobre despir e revestir. Esse é o processo da mudança, tá bom? Esse é o processo da mudança. Se despir do velho homem e revestir do novo homem, aí sim você vai ter uma mudança. Então, hoje nós falamos sobre... nós falamos aqui, pôr em prática, né? Number one. Começar. Parece clichê, mas não é. Mas você tem que começar algo se você quer mudar. Nós falamos sobre comunhão, o que é algo que você precisa andar junto. Nós falamos sobre devocional, vida com Deus. Falamos sobre oração, né? Jejum, consagração e servir ao reino. Então hoje isso é prático. Isso. E igual eu falei pra você, se você, não só essas, né, práticas, mas se você cumprir tudo isso, é quase impossível não ter mudança.
Quase Sim. impossível não ter mudança. E mudanças positivas, né? Mudanças que realmente vão transformar a sua vida de uma forma extremamente positiva, que vai te levar a prosperar, a progredir, a abençoar outras pessoas, a se parecer mais com Jesus. Então, assim, tudo para ganhar. Sim. Amém? E nós estamos... Oi! Foi forte. Quase caiu o negócio aqui. Nós estamos muito empolgados, né, com tudo que a gente... desde o primeiro dia ministrando. Então, assim, eu espero que essa live tenha abençoado a vida de vocês. E como hoje eu postei no meu Facebook, no Instagram, gente, que oportunidade imensa a gente tem de evangelizar. Então, compartilhe essa live com um amigo seu, um colega seu. Só você compartilhar. Imagina, você não precisa falar. Você pode deixar esses maluquinhos aqui falar. Ou outros pastores, ministros de Deus. Imagina que bênção. Né? Você só compartilha isso, a oportunidade que nós estamos tendo de colocar a mensagem de Deus dentro da nossa própria casa. Sim. Né? Dá aquele miguezinho, aumenta o volume, dá aquela aumentadinha de volume na pregação, compartilha para os grupos que você tem aí, né? Que isso é uma oportunidade imensa, então compartilha essa live, tá bom? Com certeza. Gente, não perca a oportunidade. Se você está chegando agora e nós já estamos indo para o final dessa live, vai ficar salvo no IGTV, aqui do Amanda Reis Pessoal, do Conexão Power, do Comunidade Sene no Facebook e também vai para o YouTube. 4? Meu Deus, é para abençoar mesmo, né? Entendeu? Melhor dar do que receber. Semeando, gente, tá semeando a palavra. Tá então bom. semeia também. Nós crescemos muito quando estudamos essas mensagens, essas palavras para compartilhar com vocês. Nós temos um carinho imenso de estar com vocês aqui, ao vivo, quebrando a nossa vergonha, apesar que nós somos 2 caras de pau, mas nós amamos isso. Então, queridos, compartilhe essa palavra, vai fazer bem para muita gente, vai fazer bem para você. E, por favor, deixa seus comentários, manda pra gente no direct como que isso tem te alcançado, isso edifica nossas vidas e nos estimula a continuar produzindo vídeos que abençoe muitas vidas. Amém? Vamos orar pra gente. Amém. Imagina que cai a live aqui, a gente não consegue nem finalizar com a oração. Amém? Amém. Pai, acabamos de ministrar a tua palavra. Lemos Efésios capítulo 4, onde fala sobre o despir e o revestir. Nós queremos sim, Pai, nos revestir com o novo homem que está em Cristo Jesus, Pai. E nós temos essa possibilidade porque Cristo nos dá essa possibilidade através do seu sacrifício, através do seu exemplo. Então, Pai, finalizando essa série, não foram simplesmente palavras lançadas, Pai, mas que essas palavras, essas mensagens, cada ministração possa ir de encontro a muitas vidas, a muitas famílias, que essa ministração, Pai, possa cair em terreno fértil e ela possa produzir frutos, Pai, em nome de Jesus. Que esse jovem, essa irmã, esse irmão, esse adolescente, essa criança, todos que estão nos assistindo, Pai, que elas consigam entender, Pai, realmente os princípios que nós passamos aqui sobre mudança, que eles consigam pegar tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós ministramos e colocar em prática, Pai, como nos finalizamos hoje. Princípios para colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Nos ajude. Espírito Santo, nos convença daquilo que precisamos mudar, nos convença do caminho que precisamos tomar, para que realmente nós possamos viver uma mudança extraordinária na nossa vida e muitos serão alcançados através da vida dessa pessoa que está nos assistindo, porque ela foi transformada e ela vai ser agente de transformação em muitas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos que famílias sejam transformadas através de uma semente, que essa semente seja essa pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós oramos, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui semeando a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos pela noite de cada um, que eles tenham uma ótima noite, que nenhuma seta maligna possa estar de alcance a vidas que estão nos assistindo e também a nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Contamos com vocês no próximo sábado, às 18h30,
Continuaremos aí com as nossas lives Isso. até esse finalzinho de pandemia. Isso. É o pessoal que está nos assistindo aqui no Instagram, mandou aqui um oi. Um grande abraço para todo mundo aqui que mandaram um oi. Já o pessoal mandou aqui, tá bom? Tanto no Instagram e Facebook. A gente não vai falar o nome porque a gente pode, às vezes, ser injusto, né? E faltar com alguém. E faltar com Nós lemos todos os comentários, depois, a gente responde todos os comentários. Depois que terminar. Isso, a gente ora por vocês aí nos pedidos de oração também, tá, gente? Fiquem tranquilos. E um grande beijo, muito Beijo bom pra estar com vocês. E esteja conosco no próximo sabadão. Até o próximo Conexão Power. Uhul! Todos os jovens da comunidade. Séries novas chegando. E amanhã na comunidade Sene, o pessoal que tá aqui já no Facebook da comunidade, culto, ok? Culto aqui amanhã, juntamente com o nosso pastor Deli e juntamente com nossos irmãos. Então fica conectado com a gente amanhã, 9 horas da manhã, ok? Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Até breve. Grande abraço. Valeu!